Prezados convidados, bom dia. Solicitamos aos presentes que mantenham seus aparelhos de celular em modo silencioso. Neste momento, daremos início à primeira reunião de membros do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, CBEC, de 2016. O CBEC constitui-se em um espaço acadêmico de excelência na produção do conhecimento científico, com temas relacionados à matéria constitucional. As atividades são desenvolvidas no âmbito da pós-graduação em Direito, vinculado ao Centro Universitário de Brasília, UniCeub. E no dia de hoje, conta com uma exposição proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, abordando o tema Estado, Sociedade e Direito, Diagnósticos e Propostas para o Brasil. Para darmos início, convidamos para compor a mesa o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Aires Brito, presidente do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, CBEC. A ministra Elizabeth Rocha, membro do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, CBEC. Doutor Hugo Gueiros, subprocurador-geral da República. Professor doutor Inocêncio Coelho, membro do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, CBEC. Professora doutora Patrícia Perrone, membro do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, CBEC. Ministro Benjamin Zimler, membro do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, CBEC. E o professor doutor Eduardo Mendonça, coordenador-geral do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, CBEC. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra o presidente do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, ministro Carlos Aires Brito. E, desde já, agradecemos a presença de todos. Bom dia a todos. Hoje, casa cheia, todo mundo entusiasmado, todas as razões para tanto. Inauguramos, não é, o ano, abrimos o ano do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais, CBEC, aqui desta universidade, do UniCeub. E o fazemos sob a oração, a conferência magna do professor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo, destacado ministro do Supremo, conferencista inigualável, pensador jurídico e político, escritor. Eu vou passar aqui uns 10 minutos adjetivando aqui, né, apontando as virtudes, tantas, não é, que convergem, que fazem parte da subjetividade e da trajetória de vida do professor Luiz Roberto Barroso. Acho que não podíamos escolher pessoa melhor, né, para dar sequência a essa trajetória já de 3 anos do CBEC, enquanto focado, centrado, não é, point, vamos atualizar a linguagem, point de reflexões teóricas, né, sutis, sofisticadas, mais refinadas, na perspectiva de um avanço, de um real avanço científico,
porém sempre com preocupação social. Aliás, como o professor Luiz Roberto Barroso sempre fez, o ministro Luiz Roberto, constitucionalista, também inigualável, não só expositor, não só orador, não só escritor. O professor Luiz Roberto sempre administrou o seu altíssimo, original saber científico com preocupação social. O direito existe para a vida. E, aliás, o direito é tão fundamental, nunca é demais insistir nessa ideia, nesse juízo, que faz parte da sociedade, objeto cultural que é, segundo Tobias Barreto já dizia pioneiramente aqui no Brasil. O primeiro culturalista brasileiro foi Tobias Barreto. Mas o direito, eu dizia, faz parte da vida social por um modo único. É que não há vida social sem o direito. Von Ehring já dizia, não é? O direito é o complexo das próprias condições existenciais da sociedade. E o próprio Tobias Barreto dizia, olha, o direito é um modus vivendi possível. Sem ele, a sociedade não tem condições mínimas de existência. Claro que o direito se preocupa com a vida social coesa, equilibrada, não é, centrada. E o professor Luiz Roberto Barroso sempre fez assim, sempre estudou o direito com os olhos nas estrelas e os pés no chão. E hoje ele vai nos brindar com uma conferência que já podemos antecipar, não é, do máximo proveito, da máxima atualidade, do máximo refinamento teórico, sempre na perspectiva do real. Possível. Tudo no professor Luiz Roberto Barroso é superlativo. E eu nunca perdi uma oportunidade. Nunca perdi uma oportunidade para dizer que assisti à estreia do professor Luiz Roberto Barroso no mundo acadêmico, num dos congressos constitucionais, talvez ele se lembre até mais do que eu, se foi no Rio, se foi em São Paulo, Belo Horizonte, pronto. De que eu já era, também numa linguagem bem coloquial, eu já era figura carimbada desses congressos de direito administrativo, de direito constitucional. Organizava congressos, organizava instituições científicas numa perspectiva democrática. A época era difícil. E, de repente, sobe à tribuna como expositor um garoto de 20 e poucos anos, e ofuscou o brilho de todos os grandes mestres ali presentes. Uma estrela que surgia para ocupar definitivamente um lugar de vanguarda, de liderança. E as coisas aconteceram como tinham de acontecer. O professor Luiz Roberto Barroso chegou ao Supremo Tribunal Federal debaixo da maior aprovação social, não apenas jurídica, científica, acadêmica, profissional, de que eu tive notícia. Eu nunca vi uma pessoa chegar ao Supremo Tribunal Federal tão aclamadamente, não é, com a notabilidade do seu saber jurídico, não é, unanimemente reconhecida, a reputação ilibada, não é, de que ele sempre sentou praça, e essa predisposição, não é, para fazer do Supremo Tribunal Federal uma casa de destino nacional. Aliás, como advogado, o professor Luiz Roberto Barroso já participara das mais importantes decisões do Supremo Tribunal Federal, sobretudo no plano do arejamento dos costumes e também de fortalecimento das vigas, dos alicerces da democracia. Eu já estou falando, professor, de liberdade de imprensa. A democracia é condição para tudo mais, mas a condição da própria democracia é a liberdade de imprensa. E o professor Luiz Roberto Barroso
como advogado, ele atuou, inclusive sustentando oralmente, fazendo sustentações orais, em pelo menos 3 causas emblemáticas. 4 causas: liberdade de imprensa, homoafetividade, células-tronco embrionárias, interrupção de gravidez de feto anencéfalo, para ficar nessas apenas. Nepotismo que você foi relator. Pronto, olha aí. E nepotismo de que eu fui relator. Exatamente, nepotismo também. Então, é um arejador dos costumes, né? É um homem antecipado no tempo, né? É um guia, é um condutor de destinos, o professor Luiz Roberto Barroso. Bem, com essa saudação, o professor Luiz Roberto Barroso, como presidente do Instituto, do Centro, eu, a professora Lilian, o professor Eduardo Mendonça, que é o coordenador-geral do SEBEC, em suma, todos que fazemos o SEBEC, estamos em dia de graça, de beatitude, com a sua disposição para inaugurar esse ano sebeciano. A rima foi involuntária. E agora, antes de passar a palavra ao professor Luiz Roberto Barroso, eu faço uma saudação personalizada ao professor Hugo Gueiros, à professora Patrícia Perrone, ao professor e ministro Benjamin Zimler, que é do Tribunal de Contas da União, a professora Elizabeth Rocha, que é ministra do Superior Tribunal Militar e é professora da casa, membro também do SEBEC, ao querido professor Inocêncio Mártires Coelho, mestre consumado de todos nós, professor coordenador-geral do SEBEC, mais uma vez cito o seu luminoso nome, viu, professor? Que é o professor Eduardo Mendonça. Eu acho que o professor que é presidente do Instituto Uniceub de Pesquisa e Desenvolvimento, João Herculino Lopes Filho, em suma, com essa saudação ao público e personalizadamente às pessoas que mencionei, eu tenho como se dizia antigamente, a subida honra, né, de passar a palavra ao professor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Querido amigo Carlos Aires Brito, presidente dessa mesa, sempre que eu ouço o Carlos falar, eu penso que a vida podia ser justa e tudo que ele disse é verdade. É mais integrante dessa mesa. Eu vou quebrar o protocolo mais uma vez. Agora vejam como eu sou feliz. Ele preencheu o meu lugar no Supremo Tribunal Federal. Então eu serei lembrado pelo fato de haver ocupado a cadeira que depois ele veio a ocupá-la no Supremo. Eu não substituí porque você era insubstituível. Eu ocupei o lugar, é isso mesmo. Saúdo aqui nessa mesa, nas duas extremidades, começando pelas extremidades, os professores Eduardo Mendonça e Patrícia Campos Melo, que tiveram a desdita ambos de serem meus alunos e meus orientandos, para minha honra e orgulho. Doutor Hugo Gueiros, minha querida amiga Maria Elizabeth Rocha, ministro Benjamin Zimler, e meu queridíssimo amigo Inocêncio Mártires Coelho, um dos primeiros amigos que eu fiz logo que cheguei em Brasília, há uns 10 anos atrás. Eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui com todos e compartilhar algumas ideias e algumas reflexões sobre o tema geral que vai presidir as reuniões do SEBEC este ano, segundo me informou Carlos, reforma do Estado e ativação da sociedade civil. Esse é o tema geral do SEBEC neste ano. Portanto, um pouco o papel do Estado e o papel da sociedade civil. Eu devo dizer que eu, advogado, já não sou mais, inclusive por impedimento. Ministro do Supremo, eu sou, já vai fazer 3 anos, embora às vezes pareça uma eternidade.
Mas o que eu sou mesmo nessa vida é professor de direito. Esse foi o título que eu conquistei, os outros me deram. Esse eu fui buscar, e o que eu gosto verdadeiramente de fazer é pensar o Brasil, participar do debate de ideias no Brasil. Eu acho, uma frase boa do Mangabeira Unger, o papel do conhecimento é o de confortar os aflitos e de afligir os confortados. Portanto, a gente na vida tem que estar participando do debate de ideias de pessoas que têm o privilégio de cursar uma faculdade, como é o caso de vocês, tem quase que o dever cívico de contribuir para pensar o Brasil da melhor forma. A minha filosofia jurídica, desde o tempo que eu era advogado, é de que tudo que é correto, justo e legítimo deve encontrar um caminho no direito, sempre. E a minha filosofia existencial é, creio no bem e na justiça, mesmo quando não estão ao alcance dos olhos. Eu acho que a história é um progressivo fluir na direção do bem, na direção de um mundo melhor, e às vezes flui como um rio subterrâneo, que a gente não percebe da superfície, mas ele está lá, cumprindo o seu papel, que é, a meu ver, o papel de emancipar as pessoas e promover dignidade humana em sentido mais amplo e profundo. E considero que o nosso papel como intelectuais, como pessoas que vivem do mundo das ideias, é o de empurrar a história, de fazer a história andar, se possível, mais rápido e no curso certo. Há um verso bonito do Chico Buarque, uma das belíssimas músicas dele, em que ele fala: a história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. E eu sou militante dessa crença. O tema da minha palestra, Carlos, podia chamar Em Vez, porque todo mundo só quer saber de impeachment. E esse é o único tema que eu não vou tratar hoje aqui. Eu vejo alguns ilustres e queridos integrantes da imprensa, inclusive que cobre o Supremo aqui. Eu preciso dizer que eu não vou falar sobre impeachment, salvo um parágrafo inicial em que eu gostaria de contar brevemente uma história. Era uma vez um sultão que sonhou que havia perdido todos os dentes. Então ele mandou convocar um sábio lá do seu reino, do seu sultanato, e pediu ao sábio para interpretar o sonho que ele havia tido. E o sábio disse para ele: Majestade, vejo uma grande desgraça. O sonho significa que todos os parentes de Vossa Alteza vão morrer na sua frente. E o sultão ficou indignado com aquele sábio agorento e mandou aplicar-lhe 100 chibatadas. E convocou um outro sábio. E o outro sábio, diante da narrativa do sonho, disse para o sultão: Majestade, vejo uma grande alegria. Vossa Majestade vai viver mais do que todos os seus contemporâneos. E o sultão ficou extremamente feliz e mandou dar 100 moedas para aquele sábio venturoso. E um cortesão que assistiu aos dois diálogos falou assim: eu não consigo entender. Disse para o segundo sábio: você falou exatamente a mesma coisa que o primeiro sábio. E o segundo sábio disse: é verdade. O problema na vida não é o que a gente fala, é como a gente fala. E, portanto, nesse momento de paixões exacerbadas e de ânimos exaltados, um pouco de racionalidade, um pouco de doçura na hora de expressar o próprio ponto de vista, nos fará muito bem. O Brasil está vivendo um momento de excessiva aspereza. É claro que impeachment é um momento traumático em qualquer país do mundo, seja qual for o resultado. Porém, nós não precisamos tornar isso pior. E, portanto, as pessoas podiam debater as ideias sem a compulsão de desqualificar o outro.
debater as ideias. Eu acho que o impeachment é bom para o país por esta razão. Eu acho que o impeachment não é bom para o país por aquela razão. Não precisa dizer que quem pensa diferente é mal intencionado, está a serviço de alguma causa escusa ou de coisa pior. Portanto, um choque civilizatório no debate público brasileiro faria muito bem a todos. Eu nunca me esqueci, eu li essa história do sultão há muitos anos, e eu sempre, quando me defronto com a possibilidade de dizer a mesma coisa de uma forma mais dura ou de uma forma mais amena, a forma mais amena é o que faz a vida melhor. Passamos, então, à parte 1 do nosso tema, que diz respeito à reforma do Estado. Eu sou um sujeito disciplinado. No Brasil, há um certo hábito, o sujeito é convidado para fazer uma palestra, ele faz associação livre de ideias, conta a história da sua vida, ou então fala do tema que ele queria falar. Não, eu vou falar do tema que o Carlos estabeleceu. E como eu fui jurisdicionado no tempo que ele era ministro, eu até hoje tenho um certo temor reverencial. Quando ele diz que tem que ser assim, eu faço do jeito que ele diz que tem que ser. O primeiro tópico que eu acho importante realçar na questão do Estado brasileiro, o papel do Estado brasileiro e o que é preciso mudar no Estado brasileiro. Eu gosto de identificar 3 disfunções históricas e atávicas que caracterizam o Estado brasileiro desde sempre. A primeira dessas disfunções, ela foi descoberta ou divulgada mais recentemente e entrou no debate público, que é essa ideia do patrimonialismo, que é uma disfunção grave brasileira e que vem um pouco da nossa colonização ibérica, porque na tradição portuguesa e no modelo colonial brasileiro, a fazenda do rei, pessoal, não era separada da fazenda do reino. E, consequentemente, o que era público e o que era privado não tinham uma distinção muito nítida. E as pessoas, os aventureiros que vinham para o Brasil para explorar a colônia, eles eram sócios do rei e, portanto, parte das riquezas que eles descobrissem ou produzissem no Brasil eram compartilhadas com o rei pessoalmente. E, portanto, nós fomos criados numa cultura ibérica que, desde o início, não separava adequadamente o público do privado. E acho que nós vivemos até hoje, em grande parte, estas sequelas. A um tal ponto que a Constituição brasileira precisou incluir um dispositivo no seu texto, no artigo 37, para estabelecer que ninguém pode usar dinheiro público para fazer propaganda, promoção pessoal. Talvez seja a única Constituição no mundo que tenha precisado dizer esta obviedade. O dinheiro público não é seu administrador para fazer o que queira. E mais do que isso, foram precisos 500 anos e uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Carlos Aires, para dizer que os cargos públicos não são de livre apropriação dos governantes e que, portanto, não podem nomear a parentada para esses cargos públicos na célebre decisão que proibiu o nepotismo, a nomeação de parentes até o 3º grau para os cargos de confiança e funções gratificadas. E creio em mim porque aconteceu. Um tribunal de justiça funcionou na ação declaratória de constitucionalidade, em que se proibiu o nepotismo. Um tribunal de justiça se habilitou como amicus curiae para defender o direito à nomeação dos parentes. Se fosse uma empresa, tinha quebrado, por perda de imagem. Portanto, nós vivíamos um país em que isso não tem até 10 anos. Foi outro dia ali na esquina da história. Portanto, esse é um primeiro problema brasileiro. É esta ideia de que os agentes públicos tomam posse, como disse o Carlos no voto dele, não é nos cargos, é dos cargos, para fazerem o que querem. Portanto, e é preciso ter atenção nisso, na rotina da vida,
se não se está usando o espaço público ou o dinheiro público para um propósito exclusivamente privado, de tão arraigado que isso é na cultura brasileira. Portanto, enfrentar e superar o patrimonialismo é uma vitória civilizatória que nós temos que alcançar, e acho que estamos alcançando um dia depois do outro. Segunda disfunção atávica do Estado brasileiro, que exige que ele seja repensado, é o que eu chamaria de oficialismo. Nós vivemos uma cultura em que todo projeto pessoal, empresarial, econômico, social depende das bênçãos do Estado. Nós somos uma sociedade viciada em Estado, com todas as desvantagens que isso traz de politização, de favorecimentos, benesses de toda ordem. Nós precisamos, portanto, nós temos um capitalismo que é viciado em financiamento público. Uma das características do capitalismo brasileiro é a de não gostar de concorrência nem de risco. Portanto, é um capitalismo feito de dinheiro público e reserva de mercado. Bom, assim é bom. Não, mas só que isso não é capitalismo. Isso é um socialismo com sinal trocado. Portanto, é preciso superar essa cultura do oficialismo, de que o Estado precisa estar presente em tudo, com todos os efeitos colaterais que isso traz. E, portanto, e vou chegar a esse tópico, nós precisamos de menos Estado na vida. Nós precisamos de Estado para quem precisa de Estado. O Estado que arrecade adequadamente, distribua adequadamente, construa redes sociais adequadamente, mas não um Estado que esteja onipresentemente na vida do cidadão, na vida das empresas, que é uma disfunção brasileira. E, por fim, eu destacaria a questão, uma outra disfunção histórica brasileira, é a do inigualitarismo. Nós ainda não somos um país que tenha introjetado verdadeiramente uma cultura de que as pessoas são todas iguais. Nós somos herdeiros de uma tradição escravocrata. O Brasil, ou Portugal, foi o último país, Portugal foi o último país da Europa, na verdade, a abolir o tráfico de escravos. E, portanto, nós ainda somos uma sociedade que distingue entre negros e brancos, pobres e ricos, superiores e inferiores. É um fenômeno cultural, não é propriamente um fenômeno normativo. Mas nós precisamos ter essa consciência e criar uma sociedade mais igualitária. Ela se manifesta em todos os níveis. A ideia de igualdade no mundo contemporâneo tem 3 dimensões: a dimensão formal, a dimensão material e a dimensão do reconhecimento. A dimensão formal é a que impede que a lei discrimine pessoas, crie privilégios para pessoas. Mesmo nessa área, nós ainda temos problemas. E eu considero que o mais grave deles é o foro por prerrogativa de função. É um desastre. É um desastre para o país e é um mal para o Supremo. O foro por prerrogativa de função deveria alcançar o presidente da República, o vice-presidente da República, talvez os presidentes de poder, e mais quase ninguém. Não há justificativa para esse modelo que nós temos. Ele faz mal para o Supremo e compromete esse sentido de igualdade. Eu defendo, como muitos sabem, a criação de uma vara especializada em Brasília, federal, para cuidar, porque a autoridade, o parlamentar, as pessoas que estão expostas, às vezes, a um determinado tipo de má vontade ou de perseguição, elas podem ter alguma proteção institucional, mas isso se realizaria
com um juízo de primeiro grau em Brasília, com recursos para o Supremo ou para o STJ. É péssimo o modelo brasileiro e, ainda por cima, estimula a fraude à jurisdição. Quando está quase julgando, o sujeito renuncia, ou quando o processo avança, ele se candidata e muda a jurisdição, aí ele ganha 1 ano, 2 anos. O sistema é feito para não funcionar. Portanto, mesmo no plano da igualdade formal, que o mundo civilizado quase todo já superou, nós ainda temos problemas, e eu apontaria o foro amplo por prerrogativa de função como uma dessas vicissitudes. Do ponto de vista da justiça material, eu acho que o Brasil fez grandes avanços em temas de redistribuição de renda e, de certa forma, redistribuição de poder. E, por fim, na dimensão da igualdade como reconhecimento, nós também fizemos avanços importantes em relação a negros, em relação a homossexuais, em relação às mulheres, em relação a travestis. Portanto, eu aqui encerro este primeiro capítulo, destacando que nós precisamos ter consciência de que, embora tenhamos avançado muito no Brasil, nos anos da minha vida adulta, o Brasil só melhorou. Todos os meus sentimentos são bons e a minha visão é extremamente otimista. Mas a gente deve ser realista no diagnóstico e otimista na ação. Portanto, um diagnóstico realista nós ainda temos problemas com o patrimonialismo, com o oficialismo e com uma cultura que não é plenamente igualitária. O segundo tópico, em relação à reforma do Estado, a repensar o Estado brasileiro, diz respeito, a meu ver, à superação que nós precisamos ter de um imenso preconceito contra a iniciativa privada e o empreendedorismo. É quase consequência do primeiro capítulo, quer dizer, esta cultura patrimonialista e oficialista fez com que, no Brasil, nunca se tenha desenvolvido verdadeiramente, como ideologia, o sentimento de que a iniciativa privada e o empreendedorismo são coisas boas, são coisas decisivas para se fazer um país melhor. E eu posso dizer isso de maneira muito confortável, porque sou parte de uma geração, Carlos também, que acreditava no Estado como o grande protagonista. A nossa juventude era uma juventude em que o pensamento de esquerda achava que o Estado ia nos libertar. Esta foi a ideologia que perdeu historicamente. E, portanto, o reconhecimento de que a iniciativa privada, o empreendedorismo e o risco são as melhores formas de geração de riqueza é uma constatação histórica. Preciso dizer que, da minha parte, particularmente, não é uma escolha. Eu até gostava mais quando acreditava que fosse diferente, mas não é assim. E a gente, na vida, tem que acreditar nos fatos e não em si próprio, quando os fatos desmentem aquilo que a gente acredita. Portanto, é preciso criar no Brasil uma cultura que aceite esta premissa de que a iniciativa privada é a melhor forma de geração de riqueza. Nós precisamos de menos Estado na economia, nós precisamos de Estado regulador e precisamos de Estado redistributivista. Não precisamos de Estado empreendedor, porque o Estado empreendedor é um desastre, além de ficar nas mãos da base aliada. Portanto, é preciso, a meu ver, também introjetar. Há um problema também histórico e cultural em relação a esta desconfiança em relação à iniciativa privada. É que as sociedades em que o capitalismo e mesmo a democracia chegaram mais tarde, como é o caso da brasileira, elas conviveram por muito tempo com o Estado como protagonista e com o capitalismo de Estado. Porque esta, inclusive, numa iniciativa privada descapitalizada, o papel do Estado era importante, porque, do contrário, você teria que entregar setores estratégicos a empresas estrangeiras.
E, portanto, você tem um país que, quando ele começa a se urbanizar e a se industrializar, estamos na década de 30 para a década de 40, começam a ser criadas as grandes empresas estatais que, de certa forma, conduziram o capitalismo brasileiro. Companhia Siderúrgica Nacional, Fábrica Nacional de Motores, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Nós estamos na década de 40, depois vem a década de 50, BNDES, Petrobras, depois Eletrobras. Portanto, a presença do Estado na economia foi, talvez, a alternativa possível numa época em que a iniciativa privada era descapitalizada. E, neste universo em que o Estado era o grande capitalista e o grande empreendedor, a iniciativa privada que se formava, ela se tornava parceira do Estado e, no Brasil, se criou a percepção de que a iniciativa privada e a riqueza privada empresarial era sempre decorrente ou de uma concessão garatujada, ou de uma licitação fraudulenta, ou de um financiamento com favorecimento. Portanto, nós fomos criando uma cultura crítica, e compreensivelmente crítica, em relação ao capitalismo de uma maneira geral e à iniciativa privada de uma maneira geral. Mas isso foi mudando com o tempo, e hoje em dia já há riquezas que decorrem do trabalho, já há riquezas que decorrem das inovações, já há riquezas que decorrem do risco. Portanto, nós precisamos derrotar esta suspeição permanente em relação ao capitalismo, à concorrência, ao risco e ao lucro. Eu estou falando de algumas reformas que não são propriamente no mundo jurídico ou no mundo político, embora tenham que chegar a eles. Eu estou falando de reformas culturais, de mudança de perspectiva, de como a gente vê a vida. E, portanto, diagnosticando problemas e procurando superar impasses que nós temos. Terceiro lugar, em matéria de Estado, é impossível não falar sobre reforma política. É até possível não falar de impeachment, Inocêncio, mas não falar de reforma política, porque esta é provavelmente a maior demanda da sociedade brasileira. E há muitos anos, quer dizer, eu pessoalmente escrevi em 2006, portanto, há 10 anos atrás, sem nenhuma encomenda, uma proposta de reforma política para o Brasil. Um novo sistema de governo, um novo sistema eleitoral e um novo sistema partidário. Eduardo está aqui na ponta da mesa, participou do projeto, é testemunha de que nós trabalhamos. Uma proposta que ninguém tinha encomendado. Proposta puro sangue, o que é o melhor para o Brasil. Deu traço no Ibope, Carlos. Precisei fazer até terapia. Ninguém se interessou pela proposta de reforma política. Portanto, há um discurso onipresente no Brasil de que é preciso reforma política. Superado o capítulo inicial do discurso, ninguém se mobiliza. Quer dizer, eu quebro a minha cabeça tentando pensar qual é o estímulo certo. As pessoas na vida se movem por incentivos, recompensas, sanções. O que a gente pode fazer para acertar o estímulo certo? O estímulo certo é capaz de ressuscitar pessoas. Eu tenho um amigo, a quem quero muito bem, o sogro foi viver no interior. Ficou doente, e aí a filha foi visitá-lo, que era casada com esse meu amigo, e disse: precisamos trazer papai para a capital. E vamos mandar uma ambulância. O velho não estava muito mal, quase moribundo, inconsciente, e aí ele disse: eu vou conseguir uma UTI aérea. Ele tinha, presidente de uma caixa de assistência, conseguiu uma UTI aérea e foi buscar o sogro. Aí levaram o sogro de maca para dentro do avião, o homem semi-inconsciente. Quando puseram ele dentro do avião, disse que ele virou os olhinhos e fez assim: quem é que está pagando por isso? Ressuscitou, velho. Então, o estímulo certo opera milagres dessa vida. Portanto, é preciso encontrar o estímulo certo para a reforma política.
Na minha proposta, lá atrás, eu propunha um modelo semipresidencialista para daí a 8 anos. Sabe quando teria batido? Eu escrevi em 2006. Sabe quando teria batido? Na reeleição da presidente Dilma. Portanto, já teríamos resolvido esse problema, porque o modelo semipresidencialista, que era o que eu propunha, é precisamente um modelo em que o presidente detém algumas competências importantes, mas não cuida do varejo político. O varejo, competências importantes, tipo nomeação dos ministros de tribunais superiores, nomeação dos comandantes militares, nomeação dos embaixadores, nomeação do próprio primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro depende de base de sustentação política no Congresso. E quando essa base de sustentação política venha a ruir, você simplesmente constitui uma nova maioria e escolhe um novo presidente, um novo primeiro-ministro, sem abalar as instituições. O presidente da República é um pouco o garantidor da continuidade das instituições. E o primeiro-ministro é que vai estar no fronte inóspito do embate político. Continuo a achar que esta é a melhor fórmula. O semipresidencialismo, porque o presidente é eleito por voto direto, tem legitimidade pessoal e tem competências importantes, mas não cuida do varejo. É o homem das instituições, do Estado, e não do governo e do varejo da política. Acho que esse é o modelo institucional. Eu sempre o proponho para daqui a 8 anos, para não interferir com nenhum interesse na mesa. Continuo achando que essa é uma boa ideia. Acho que nós precisamos de uma reforma política no sistema eleitoral, cujo objetivo prioritário tenha que ser baratear as eleições. Eu acho que baratear as eleições deve ser uma obsessão. O protagonista da democracia tem que ser o cidadão e o debate de ideias. O protagonista da democracia não pode ser o dinheiro e os interesses econômicos. É claro que o dinheiro e os interesses econômicos têm um papel no debate democrático, têm um papel na vida da sociedade. Portanto, ninguém deve ter a ilusão de que se vai ter uma sociedade em que o dinheiro não tenha algum papel. Mas ele não pode ser o centro do sistema, o protagonista do sistema. Pois nós temos um sistema eleitoral em que um parlamentar, para se eleger, ele precisa gastar no barato 5 vezes mais do que ele vai receber ao longo dos seus 4 anos de mandato. Basta fazer a conta para saber que esse sistema não fecha e, portanto, ele tem que ir buscar esse dinheiro em algum outro lugar. E enquanto nós tivermos um sistema em que se eleger custa mais caro do que o que se possa obter, os dinheiros vão circular de maneira indevida, porque senão a conta não fecha. Portanto, nós precisamos de um sistema diferente. Evidentemente que nós precisamos de um sistema diferente. Nós temos o pior sistema eleitoral do mundo, que é o sistema eleitoral de voto proporcional em lista aberta. Portanto, cada partido tem uma lista de candidatos e cada eleitor vota livremente no candidato que escolher de uma pleiade imensa de candidatos. Depois, como saberão, como é que se define o número de vagas de cada partido na Câmara dos Deputados? Você verifica o número de votos obtidos por aquele partido, você verifica o número de votos válidos e calcula o quociente eleitoral, depois você calcula o quociente partidário, depois você preenche as vagas. Não vou perder tempo com isso, mas a conclusão que eu quero chegar é que, no sistema brasileiro, é o partido que tem um determinado número de vagas, de modo que os mais votados daquele partido obtêm as vagas no número correspondente ao que o partido tem direito. Na prática, o sistema faz com que menos de 10% dos candidatos seja eleito com votação própria. 90% dos candidatos são eleitos pelo voto partidário, pela transferência de voto partidário. Então, no modelo brasileiro, 90% dos deputados não foram eleitos com votação própria. Eles foram eleitos por transferência do voto partidário. Então, você tem um sistema em que o eleitor
não sabe quem ele elegeu, porque só 10% foram eleitos com um voto próprio. E o eleito não sabe exatamente quem o elegeu. Não há legitimidade democrática que possa resistir a um sistema em que o eleitor não tem de quem cobrar e o eleito não tem a quem prestar conta, mesmo que queira. E esta é a grande causa do descolamento, a meu ver, entre a sociedade civil e a classe política. Não há uma interlocução. Um jornalista com quem eu conversava ontem, que veio da Inglaterra, me disse que eu viajava no metrô e o candidato do meu distrito pegava a mesma condução que eu. Eu podia me dirigir a ele. E aqui no Brasil você tem um sistema em que eu não sei exatamente quem foi o candidato que se elegeu com o meu voto. Portanto, nós precisamos ter um sistema que barateie e que aumente a legitimidade democrática, a capacidade de o eleitor se identificar com o eleito. Eu não vou gastar muito tempo com isso. A minha proposta é voto distrital misto, mas eu precisaria de muito tempo para discutir. Essa questão não é o nosso tema central. O que eu gostaria de convencer a todos é que o sistema eleitoral com voto proporcional em lista aberta é um desastre, porque custa caro e porque traz graves consequências para a legitimidade democrática. E em matéria do sistema partidário, o sistema partidário brasileiro precisa de uma reforma urgente. A política tem que ser um espaço do debate de ideias e da busca do interesse público. Não pode ser um negócio privado. E os partidos políticos no Brasil viraram, em grande medida, um negócio privado, que é constituído, muitas vezes, para fins personalistas ou privados na obtenção do fundo partidário e acesso ao tempo de televisão. Portanto, há um consenso entre os três grandes partidos, PMDB, PT e PSDB. É preciso acabar com a possibilidade de coligação em eleições proporcionais, que é o que dá sobrevida aos partidos minúsculos. Só que todo mundo é a favor, mas não passa. Mas essa é uma mudança. E isso, associado à cláusula de barreira, mas a simples proibição de coligação já seria importante por si só. Seguindo viagem, portanto, nós falamos sobre os três vícios atávicos, o preconceito contra a iniciativa privada, a necessidade de reforma política, e agora eu gostaria de falar sobre mudanças, estou falando do Estado, mudanças no sistema punitivo brasileiro. Eu acho que nós estamos fazendo, com muito atraso, mas não tarde demais, uma revolução no sistema punitivo brasileiro. Quando eu falo sistema punitivo, eu me refiro ao sistema que começa na polícia com um inquérito policial, passa pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal, chega ao juiz, que é quem julga, e deságua no sistema penitenciário. Nos últimos anos, sob a Constituição de 1988, nós fizemos grandes progressos em relação ao Ministério Público e em relação à magistratura. Mas a porta de entrada do sistema, que é a polícia, e, sobretudo, a porta de saída, que é o sistema penitenciário, são completamente desarrumados. Há um preconceito muito grande contra a polícia e a percepção de que aquela é uma atividade menor e menos importante. E, portanto, nós ainda temos uma polícia com frequência mal equipada, mal aparelhada, mal treinada, mal paga, nos estados, sobretudo, e uma polícia, portanto, que por despreparo ou falta de recursos se torna mais violenta do que técnica e investigativa. E temos um sistema penitenciário que é tão deletério que os juízes, quando eu cheguei à magistratura, porque eu não era juiz, eu percebi isso, muito comumente os juízes se apegavam a qualquer filigrana jurídica para não mandar as pessoas para o sistema, porque colocar uma pessoa no sistema penitenciário brasileiro é quase que invariavelmente destruir a vida dela. E, portanto, você cria um estímulo à impunidade, porque o sistema é muito ruim e você acaba não mandando para o sistema mesmo quem deveria ir
para o sistema. Portanto, é um sistema que precisa de reforma no capítulo da polícia, sobretudo em termos de equipamento e incentivo a uma cultura de respeito à Constituição e à cidadania, combinada com a eficiência investigativa, e temos que gastar dinheiro, em alguma medida, com o sistema penitenciário. A sociedade brasileira é muito inconformada, ou parte da sociedade brasileira, com um sistema que ela considera muito leniente, que a progressão de regime é muito rápida, por exemplo, que é uma queixa constante que se ouve. E talvez seja. Porém, o sistema é tão ruim, tão caro, que ele é quase um sistema de rodízio. O sujeito cumpre um sexto, progride e abre uma vaga. Depois um sexto, progride e abre uma vaga. Portanto, endurecer o direito penal, que é um discurso constante, e que talvez em algumas áreas realmente comportasse, é preciso que a sociedade saiba que isso tem que ser acompanhado de mais investimento no sistema penitenciário. O que significa menos investimento para a educação, menos investimento para a saúde. Quer dizer, uma sociedade democrática em que os recursos são escassos acaba fazendo escolhas trágicas. No debate sobre a menoridade penal, por exemplo, um debate de péssima qualidade, porque não foi um debate de ideias, vira um fla-flu. Quem é a favor da redução da maioridade penal era chamado de reacionário e fascista. Quem era contra era chamado de defensor da impunidade, enfim, coisas piores. O debate não é esse. Eu, pessoalmente, acho que essa não é uma questão moral. Acho que o menino de 16 anos, 17 anos, que comete um homicídio, acho que ele sabe bem o que ele está fazendo, ou um estupro. Essa não é a questão. O debate que não houve é o seguinte, a meu ver. Se nós reduzirmos a maioridade penal, qual é o aumento de demanda pelo sistema que nós vamos ter? Quantas vagas eu preciso abrir? A segunda questão, bom, então, como eu não quero colocar os meninos de 16 anos junto com os fascínoras das facções, eu preciso saber quantas instituições específicas para abrigar menores infratores eu vou ter que construir. E a terceira questão é quanto custa. Diante dessas três informações, eu acho que a sociedade pode tomar uma decisão esclarecida. Mas, do jeito que o debate foi travado, evidentemente não leva a lugar nenhum. E se é para colocar o menino de 16 anos no sistema penitenciário, então sou contra. Porque, evidentemente, ele não vai sair melhor lá de dentro, ele vai sair muito pior e vai voltar para a rua. Portanto, é preciso qualificar um pouco o debate público em geral, e este debate, nosso capítulo aqui é sistema punitivo, eu acho que ele está começando a ser feito pela sociedade brasileira, e acho que o Supremo tem dado uma contribuição importante. Acho que a primeira contribuição importante nesta mudança cultural de impunidade foi dada pelo Supremo durante a ação penal 470, presidida pelo Carlos. Porque um dos problemas do sistema punitivo brasileiro é a sua seletividade. Ele só consegue pegar pobre. Essa é uma característica muito visível do sistema e continua a ser assim. É mais fácil colocar na cadeia um menino de 18 anos por 100 gramas de maconha do que prender um empresário ou um político que tenha cometido uma fraude de 10 milhões. É fato. Isso não é porque eu acho, não é ideológico, é uma circunstância real, por muitas razões. Mas, eu dizia, acho que o julgamento da ação penal 470 foi um marco histórico, porque, pela primeira vez, se enfrentou esse caráter seletivo do direito penal brasileiro, criminalizando condutas e, efetivamente, condenando pessoas que estavam no extrato de cima. Eu preciso dizer que não tem nenhum preconceito contra rico e nem pessoas bem postas na vida, sobretudo as que vivem honestamente. Portanto, ninguém deve ser preso, nem se deve ter preconceito contra ninguém porque teve sucesso ou porque é rico. Mas também não deve ser automaticamente imune a qualquer tipo de sanção porque é rico, que era a realidade brasileira. Portanto, eu acho que nós começamos essa mudança.
Eu não sou uma dessas pessoas que acredita num direito penal punitivo, mas o direito penal ele tem dois papéis muito importantes. Um é o papel de proteção dos direitos fundamentais das vítimas, impedir que as pessoas sejam vítimas de violência. E, em segundo lugar, ele tem uma função preventiva geral. Quando alguém que esteja potencialmente em situação de delinquir veja outros sendo condenados por aquela ação, ele vai pensar duas vezes. O crime, como quase tudo na vida, é um sistema de incentivos e sanções. Se você acha que tem uma chance boa de conseguir uma bolada, desonestamente, e um risco pequeno de ser punido, evidentemente aquela opção passa a ser atraente. E é isso que havia no Brasil. Eu acho que daqui para frente as pessoas vão começar a prestar mais atenção quando forem participar de uma licitação. As pessoas vão prestar mais atenção quando forem ser marqueteiros de campanha. As pessoas vão prestar mais atenção quando fizerem repactuação de contratos com a administração pública. Ou seja, a punição, ela não vale só e propriamente por quem vai para a cadeia. Ela vale pelo impacto social e cultural que ela imprime na sociedade em geral, em que as pessoas vão ter a preocupação de serem mais honestas e de não correrem o risco de serem punidas. Portanto, o sistema tem que ter um mínimo de eficiência, porque ele tem que gerar o risco de punição para que as pessoas não delinquam. O grande papel do direito penal não é o de punir, é o de prevenir. E, portanto, a própria punição, ela faz sentido mesmo para evitar novas delinquências na sociedade de uma maneira geral. E, portanto, eu acho que nós estamos diminuindo a seletividade do sistema penal. Não é fácil numa sociedade não igualitária, como eu disse no começo, no primeiro capítulo da nossa conversa, mas acho que nós estamos avançando. E é claro que há reações. Ninguém perde privilégios, ninguém perde espaço nessa vida sem queixa. É da natureza humana. Mas a gente tem que enfrentar isso com uma certa determinação republicana. Eu fui relator da ação penal 470. A vida me deu esse mimo. Quando eu assumi a relatoria, eu tomei algumas providências. A primeira, para progredir de regime tem que pagar a multa. E, portanto, mudei a jurisprudência, levei a plenário, e o plenário concordou em mudar a jurisprudência. E, portanto, se não pagou a multa, faz parte da condenação. Então, se não pagou a multa, não vai progredir de regime. Todo mundo pagou a multa. Segundo, foi condenado por desvio de dinheiro quantificado na decisão. Para progredir de regime, tem que restituir o dinheiro. Recurso para o plenário manteve a decisão. Duas mudanças importantes, vai doer no bolso. Criminalidade econômico-financeira, criminalidade do colarinho branco tem que doer no bolso. Terceiro, tentei moralizar a prisão domiciliar. Prisão domiciliar é prisão. Você não pode sair da prisão para ir tratar de assuntos particulares, tem que ficar preso, está preso em casa. E acho até que esse é um sistema que tinha que ser expandido. Prisão domiciliar monitorada. Mas essa é outra questão. E, mais recentemente, num tema ainda mais polêmico, eu me filiei e participei da articulação que mudou a jurisprudência em matéria de execução provisória em matéria penal. Condenação em segundo grau, pode ir preso. Como é em toda parte do mundo. Como tem em alguns países do mundo, a gente vai preso em primeiro grau. Eu acho que no Brasil, com as circunstâncias brasileiras, o segundo grau está de bom tamanho. Mas um sistema como era o nosso, em que 10 anos depois do crime de homicídio, o sujeito ainda está discutindo como é que vai ser o júri, se a sentença de pronúncia foi válida, não pode funcionar. Um sistema judicial
ele tem que dar uma satisfação à sociedade em 6 meses, em 1 ano. Se for muito complexo, em 18 meses. Justiça que você está prestando 20 anos depois, isso evidentemente não preenche nenhuma finalidade. Nem a pessoa que está indo presa 20 anos depois é a mesma. Nem faz sentido empreender alguém 20, 25 anos depois. Portanto, a gente tem que criar um sistema com um mínimo de eficiência. Houve choro e ranger de dentes? Houve muito, muito. Meus amigos advogados, todos. Sou quase persona non grata. Mas a gente tem que viver para a história, e não para os amigos. A gente deve viver para os amigos também. Mas, primeiro a gente faz o que é certo, depois a gente vive para os amigos. Portanto, agora, como eu falei, endurecer o sistema penal, como nós fizemos, exige recursos. Tem que melhorar o sistema. E, por fim, último capítulo, a questão da transparência e do combate à corrupção. Evidentemente, eu não vou falar de Operação Lava Jato, que alguém cultivava essa ilusão. Ela está fora do meu cardápio extrajudicial, digamos assim. Porém, eu tenho algumas ideias nessa matéria, da transparência, que se conecta diretamente com a corrupção. Há no Brasil um grande espaço negligenciado, que é o orçamento, o debate sobre orçamento. Não há no Brasil nenhum debate público informado e de qualidade sobre o orçamento. No momento em que se apresenta a proposta orçamentária, este é o momento mais importante na vida das sociedades democráticas. A apresentação do orçamento, porque é ali que se define quanto dinheiro vai para a educação, quanto dinheiro vai para a saúde, quanto dinheiro vai para a pesquisa, quanto dinheiro vai para transporte, quanto dinheiro vai para a publicidade institucional, essa praga brasileira. Esse é um debate não feito. Há no Brasil um dramático debate sobre a judicialização da saúde, talvez a questão mais intrincada do ponto de vista jurídico que haja no Brasil hoje. A judicialização da saúde, em que o judiciário determina o fornecimento de medicamentos, o fornecimento de terapias, tratamentos no exterior, fura fila. Esse é um tema dramático. Mas as pessoas debatem judicialização da saúde e ninguém debate o orçamento da saúde. É nesse momento que se fazem as escolhas. E, portanto, a gente não discute as escolhas e depois tenta consertar as coisas por via judicial. O juiz não entende nada de saúde. O juiz não é o profissional ideal para definir políticas públicas de saúde. Portanto, embora isso pareça longe da corrupção, a transparência no orçamento, a visibilidade das escolhas políticas que são feitas no momento do orçamento são muito importantes. Eu preciso dizer aos senhores que eu sou uma pessoa interessada no debate público, eu não consigo saber, porque ninguém me explica, quanto mesmo foi para a educação, e do que foi para a educação, quanto foi para ensino fundamental, quanto foi para ensino médio, quanto foi para ensino superior. Eduardo tem um magnífico trabalho sobre o orçamento no direito constitucional brasileiro, mas esse é um debate que ninguém se interessa por fazer, e é uma questão intrincada mesmo, é meio aborrecido, mas alguém tem que fazer esse debate. Se vocês olharem para qualquer democracia, ao longo do segundo semestre, durante muitos dias, as notícias da imprensa são: o senador tal quer aumentar tanto, transferir de publicidade institucional para a educação. O deputado tal quer aumentar a verba para o ensino fundamental, tirando do ensino superior. Esse é um debate público relevante que não é feito no Brasil. E a democracia se faz também, e com grande relevância, no momento orçamentário. Porque é ali que você faz escolhas políticas, inclusive para saber se a promessa de campanha se refletiu ou não no orçamento, para se poder cobrar do eleito.
ainda nessa matéria, nós precisamos de uma redução drástica dos cargos em comissão no Brasil. Há um número estratosférico, quer dizer, na União, que tem mais visibilidade, mais controle social, são cerca de 25 mil cargos em comissão, de livre nomeação. Vocês imaginam, cada vez que muda um governo, abrem-se 25 mil vagas de livre nomeação, que são nomeações muitas vezes politizadas, compromissadas. Os Estados Unidos têm 8 mil cargos em comissão. Não quero comparar com França e outros países que têm 500, pelo tamanho da população e pelo fato de que o Brasil é presidencialista. Mas nós temos 25 mil, eles têm 8 mil, é alguma coisa em demasia aqui entre nós. A corrupção, ela tem um efeito deletério, dramático. E esse efeito se produziu no Brasil. Ela desincentiva os bons e valoriza os espertos. E isto é uma praga. A gente precisa de gente boa. Eu dou aula na UERJ há muitos anos, e agora dou aqui no Uniceup também com muito prazer e alegria, mas eu dou aula na graduação, na UERJ, no primeiro período. Eu, no primeiro dia de aula, digo aos meus alunos, falo assim, nós vamos gastar 3 minutos com tudo de ruim que a gente tem que falar ao longo de todo o curso. E aí eu falo como é o sistema de aferição e digo a eles, nenhum aluno que tenha frequência, sou um dos poucos professores que eu reprovo por falta. Isso aqui é uma universidade pública. Portanto, quem está aqui está tirando a vaga de alguém. Então, tem a obrigação de vir, e para dizer que foi meu aluno, tem que sentar o bumbum na cadeira. Portanto, faço chamada. E, essa é a parte chata, são as únicas 2 coisas chatas que eu faço. Chamada, quer dizer, eu acho, né? Eu digo a eles assim, nenhum aluno que tenha frequência e um mínimo de empenho vai ser reprovado. Eu não reprovo. Só há uma chance de alguém ser reprovado na minha matéria. Se eu pegar colando. Não pode colar. Porque eu quero que vocês sejam bons no que fazem e não espertos. Porque esse é o modelo brasileiro que eu quero mudar. E, portanto, a gente tem que ser bom. E a corrupção, ela espanta os bons porque ela dá vez aos espertos. E, portanto, de novo, no sistema de incentivos e sanções na vida, você tira o incentivo do sujeito ser melhor, dele se aprimorar. Ele não vai se esforçar para descobrir uma tecnologia que diminua o preço, porque tem um amigo do sujeito que contrata que paga qualquer preço. Então, por que ele vai gastar o tempo dele? E aí você desincentiva o país de melhorar, as pessoas de melhorarem. Eu acho que esse é o pior efeito que a corrupção produz sobre a sociedade brasileira. É desincentivar as pessoas de serem corretas e de serem melhores, porque as vagas estão tomadas pelos espertos. Eu falei de tanta coisa num espaço de tempo pequeno. Estou me lembrando, Carlos, da história da professora que determinou aos alunos que escrevessem uma redação sobre religião, sexo e nobreza, mas fossem breves. O aluno, com grande poder de síntese, escreveu: ai, meu Deus, como é bom, disse a princesa ainda ofegante. Isso sim é poder de síntese. Eu gostaria de terminar com uma palavra sobre a sociedade civil. Eu acho que essa é a meta na vida, no mundo do direito, então, que é prolixo, todo mundo fala muito, adora ouvir a própria voz. Eu considero esse exemplo a meta que a gente deve seguir, de brevidade. Por fim, eu acho que nós precisamos, para falar da ativação da sociedade civil, de um reflorescimento da sociedade civil.
por conta do oficialismo. Nós temos um país e uma sociedade que frequentemente está esperando o Estado resolver todos os seus problemas. Nós somos dependentes do Estado, adictos ao Estado. E essa é uma mudança cultural que nós precisamos empreender no Brasil. E hoje em dia nós já temos sociedade com nível de consciência e com nível de riqueza que permita uma participação maior e mais qualitativa. Eu acho que a quadra brasileira, nós precisamos de democracia, temos tido, nós precisamos de livre iniciativa e nós precisamos de uma sociedade civil mais robusta e mais participante. Uma sociedade que não fique esperando o Estado. Acho que nós precisamos tanto de iniciativa privada visando o lucro, como também precisamos de uma dose relevante de filantropia. Já há ricos o suficiente no Brasil para nós elevarmos o nível de filantropia e de participação comunitária em projetos como criação de uma biblioteca de bairro, ajuda material a uma escola carente, difusão do acesso à internet, manutenção de um posto de saúde, prestação de assistência judiciária, projetos de arborização de comunidades, ensino à distância pela rede mundial de computadores, recuperação de drogados. Há muitas iniciativas de índole social e filantrópica, algumas relativamente baratas, que podem fazer grande diferença, sem mencionar manter a biblioteca, manter uma orquestra, incentivar um artista. E aí, mas esse seria um outro capítulo, eu acho que nós precisamos também, com participação da sociedade e de dinheiro de filantropia e não dinheiro público, criar centros de excelência em matéria de pesquisa, mas esse seria um outro capítulo e eu preciso acabar. Gostaria de acabar com um último ponto. Eu estou falando coisas, muitas, e um pouco axiomaticamente, assim, como se fossem verdades, porque já não tem muito tempo. A verdade não tem dono, tudo na vida é passível de discussão e de debate. Então, um pouco eu estou expondo a vocês a minha verdade, o meu ponto de observação da vida. Me lembro sempre que um psicanalista, Luiz Alberto Pio, escreveu um livro em que ele dizia que, quando ele começou a vida dele, trabalhava em manicômios, e o que mais o impressionava era a absoluta convicção com que os internos narravam os seus delírios. E ele disse assim, desde o começo eu descobri que o que enlouquece na vida são as certezas, não são as dúvidas. Portanto, a obsessão de si e a propriedade absoluta da verdade é um desastre. Eu não sou o militante dessa crença, não. Eu adoro uma história de dois amigos que estavam no Alasca, num bar, tomando uma bebida. E aí eles falavam de mulheres, provavelmente, depois de esportes, mas em algum momento eles estavam falando sobre religião. Um era muito religioso e o outro era ateu. E aí o ateu virou-se para o religioso e disse assim, essa história de acreditar em Deus não é que eu nunca tenha tentado, é que Deus nunca apareceu para mim. Ainda o outro dia, eu estava perdido numa tempestade de neve e eu comecei a congelar. A neve começou a chegar na minha cintura, eu estava perdido e eu vi que eu ia morrer ali. Aí eu me ajoelhei no chão e falei, Deus, se você existe, me tira daqui. Aí o religioso fala para ele, bom, então você deve ter passado a acreditar, porque estou vendo você aqui vivinho da Silva. Ele fala, pois é, mas Deus não deu nem sinal. A sorte que eu tive é que vinha passando um casal de esquimóis. Eles me viram, me acudiram, me aqueceram e me mostraram o caminho da saída. Foi isso que me salvou. Deus nem sinal. Quem é que está certo? As pessoas veem a vida de pontos de observação diferentes. Portanto, a verdade não tem dono, cada um tem a sua verdade. O que é importante na vida é não tratar a própria verdade com obsessão de si e considerar a possibilidade de que a verdade do outro também tenha o direito de existir e que você não precisa desqualificá-lo por ter uma verdade diferente da sua.
um lindo poema de um poeta espanhol chamado Ramón de Campoamor, Carlos, que é poeta, que ele dizia: "En este mundo traidor no há verdade ni mentira. Todo tiene el color del cristal com que se mira." As coisas na vida têm a cor da lente pela qual a gente está olhando. As pessoas têm lentes diferentes. E é maravilhoso que seja assim. Vinícius de Moraes escreveu: "A maior solidão é de quem se basta a si mesmo." Portanto, nós precisamos dos outros, e as ideias dos outros é que nos enriquecem. O que eu já sei, eu já sei. Essa é uma atitude diante da vida, de tratar o outro e o pensamento do outro com dignidade e distinção, sem abdicar das próprias convicções. Isso é importante. E o último tópico que eu queria falar. Nós vivemos um momento no Brasil em que as pessoas cobram, e com muita razão, uma melhoria na ética pública. E eu acho que nós estamos precisando mesmo, como os fatos, infelizmente, documentam. Mas nós precisamos de melhorias na ética privada também. Nós precisamos dar um salto civilizatório como sociedade, como país e como pessoas humanas. E, portanto, a elevação da ética privada significará não cobrar preço separado, com recibo ou sem recibo, fazer a fila. Uma hipótese que me choca sempre, o sujeito atropelamento com fuga, o sujeito não para ajudar. Todas as outras variáveis, licitações combinadas, porque a licitação nem sempre é o poder público que participa da fraude. Muitas vezes são os particulares que se conjuram para promover a fraude. Portanto, nós, como sociedade, que estamos de dedo em riste, com razão, cobrando melhoria na ética pública, também precisamos melhorar na ética privada, nas atitudes privadas. A frase do Gandhi, de que a transformação começa por si próprio, ela é muito verdadeira e acho que ela cai bem para nós aqui no Brasil. Eu sei que o momento é muito difícil e eu compartilho com vocês o que eu procuro fazer da minha vida. Há alguns espaços na vida brasileira em que parece que o mal venceu. Não creio nisso em um momento sequer. Há uma frase feliz do Fernando Sabino, em que ele diz: no final tudo acaba bem. Se ainda não está bem é porque não chegou ao fim. Portanto, o mal não vence. Mas, muitas vezes, a gente tem no Brasil essa sensação, que há espaços na vida brasileira em que o mal venceu. Mesmo nesses momentos e mesmo nessas situações, o melhor que a gente pode fazer é fazer bem o próprio papel. Mesmo que isso não vá ter um impacto imediato sobre o que está acontecendo, a gente deve procurar fazer bem o próprio papel. E ser bom e correto, mesmo quando ninguém esteja olhando. E eu gostaria de terminar com uma parábola que eu até usei na minha sabatina, que tem um pouco a ver com o papel do Supremo, mas acho que tem a ver um pouco com a vida de cada um, de todo mundo. Há uma grande expectativa depositada no Supremo, e eu acho que o Supremo tem procurado corresponder. É um tribunal colegiado, tem múltiplas visões de mundo e, portanto, é preciso conjugar muitas vontades. Mas eu acho que o Supremo, como instituição, tem prestado um bom serviço ao país. Acho que avançando na direção certa, nem sempre na velocidade desejada, porque a vida tem muitas circunstâncias, mas acho que temos avançado na direção certa, com um certo equilíbrio e racionalidade num ambiente de paixões, na medida do possível. Mas, numa sociedade democrática, nem tudo pode ser resolvido em jurisdição, nem tudo pode ser resolvido perante os tribunais. Há um espaço da vida privada, há um espaço da política e há um espaço que pode ser judicializado. Não é possível judicializar tudo nessa vida. Até porque o Poder Judiciário,
vai ser engraçado o que eu vou dizer, mas é verdadeiro, é uma instância patológica da vida. Uma matéria só chega ao Poder Judiciário quando ela não se resolveu amigavelmente, quando ela não se resolveu administrativamente, quando ela não se resolveu politicamente. Uma matéria só chega ao Judiciário, portanto, quando tem briga. Ninguém deve achar que a briga seja a forma natural de se resolverem conflitos na vida em geral. A vida em geral deve ser vivida com a harmonização dos interesses possíveis e o respeito às regras. Portanto, o Supremo pode muito, felizmente, mas não pode tudo, nem pode se substituir a outras instâncias da vida, seja da vida privada, seja da vida política. Eu gosto de dizer isso, mas é verdadeiro, nesse mundo e nessa vida, ninguém é bom demais. E, sobretudo, ninguém é bom sozinho. Portanto, todos os projetos bem-sucedidos são projetos coletivos, são projetos compartilhados. A gente na vida, e essa é a parábola que eu gosto, a gente na vida está sempre se equilibrando. Todo mundo. Pode ser ministro do Supremo, pode ser estudante do primeiro ano do CEUP. Pode estar na plateia ou pode estar na mesa. A gente na vida está sempre se equilibrando. Está sempre fazendo escolhas do que é certo, do que é errado, do que é melhor, do que é pior. Sempre. Portanto, viver é se equilibrar. Porque ninguém é bom demais. Às vezes, a plateia pode achar que o equilibrista está voando. Não tem problema, porque a vida é feita de certas ilusões. Mas o equilibrista, ele tem que saber que ele está se equilibrando. Porque se ele achar que está voando, ele vai cair. E na vida real não tem rede. E, portanto, eu acho que a jurisdição constitucional, que é o papel do Supremo, ela deve ser exercida da mesma forma que eu acho que a vida deve ser vivida. Com valores, com determinação, um pouco de senso de humor e com humildade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito grato. Bem, vamos recobrar o fôlego. Eu anotei tanta coisa. Sempre que o professor Luiz Roberto fala, eu fico anotando páginas e páginas aqui, laudas e laudas, porque ele não é só um erudito, né? Um jurista, detentor de um número de informações técnicas, um número incomum, e de conceitos, de teorizações do mais elevado requinte elaborativo, né, reflexivo. Ele destila sapiência, né, lições de vida. Então, é um erudito e um sábio. Eu me lembrava, professor, o tempo todo de coisas como Einstein dizendo assim, a mente humana que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao tamanho primitivo. Quantas ideias novas, né, foram aqui lançadas, explicadas, desenvolvidas, né, nos ajudando a dar saltos e saltos de qualidade, saltos quânticos, né, que significam mais do que uma mudança de comportamento, uma transformação no plano pessoal. E o próprio Einstein dizia, loucura é querer resultados diferentes, fazendo-se sempre as mesmas coisas. O professor Luiz Roberto, me parece que ele escreveu, né, em letras garrafais, entalhadamente, né, na sua subjetividade, o seguinte, minha única questão fechada é a abertura para o novo.
Então, ele pensa fora da caixa, ele sente fora da caixa, ele é audacioso, né, nas pesquisas, nas investigações, nas reflexões, e também nas percepções instantâneas das coisas. Ele é um artista e um cientista do direito. Tobias Barreto dizia, viu, professor Inocêncio? Tobias Barreto dizia, há um pouco de arte em cada ciência, há um pouco de ciência em cada arte. Direito não é só uma coisa que se sabe racionalmente, é também uma coisa que se sente emocionalmente, QE e QI, né, em conciliada interação, possibilitando ao ser humano o salto, né, para o plano mais elevado da consciência, ali onde a gente transita de fim para fim e de topo para topo da própria existência. Eu, professor, acho que falo em nome de todos. O professor Luiz Roberto, hoje, né, mudou as nossas vidas, o nosso modo de pensar o próprio direito. E com um equilíbrio, né, uma centralidade individual que nos imagina como é bom saltar da centralidade individual para a coesão social. Professor, eu termino dizendo que o SEBEC agradece a Vossa Excelência, não é, penhoradamente, encantadoramente, assim, encantadamente, todos nós aqui estamos em estado de êxtase com essa exposição pinacular, não é? Pinacular. Eu nem diria que Vossa Excelência esteve especialmente inspirado, porque todas as vezes o patamar é esse, não é? Quando a gente pensa que já viu tudo, por parte do professor Luiz Roberto Barroso, ele nos surpreende e comprova que a vida é muito mais do que surpreendente, é desconcertante. E assim, desconcertante tão esteticamente, não é? Tão no plano da sapiência, tão no plano da erudição, nos leva a agradecer a Deus e à vida por essa oportunidade de ouvi-lo, professor. Muito obrigado. O nosso abraço mais caloroso e os nossos parabéns mais efusivos e os nossos agradecimentos mais profundos. Obrigado. Está encerrada esta sessão. Você não merece passar por isso.